Bom, o problema que a gente tinha para resolver desde a aula passada é um sistema de alarme. O Emanuel mandou aí. O objetivo é fazer um sistema automatizado de sensor de presença, eu acho. De um alarme, talvez, né, Emanuel? Pode ser que o sensor seja um sensor de presença. É isso aí. Anteriormente, a gente só tratava com sistemas combinacionais, então funcionava assim. Desligou o sensor lá, o sistema já não sabe o que aconteceu, não tem memória, né? E um sistema de alarme, ele comumente tem memória, porque se ele entrar num estado que ele está ligado, ele não pode voltar para trás. Se ele entrar no estado que está disparado, que realmente alguém violou ele, também não deveria conseguir desligar só porque a pessoa saiu dali e o sensor desligou, né? Então, intimamente, esse tipo de sistema ele tem que ter uma memória para saber em qual condição ele está operando. Alguém mais quer me ajudar aí a explicar o que vocês entenderam do funcionamento, que é o primeiro passo, né? Entender o problema. Se a gente não entender o problema, a gente vai solucionar algo completamente absurdo. E aí, Tobias, olha, o Google te sorteou e botou teu nome primeiro aqui, então tu pode me fazer um comentário aí? Totalmente fora. Não era o tipo de explicação que eu esperava ouvir. Pelo menos professor, eu acho que é isso. Ah, quem é que está disposto a abrir o áudio e conversar comigo aí um pouquinho? Vamos para um sorteio aqui. Vitória, você poderia conversar conosco disso aí? Me explicar o que é o sistema de alarme? Funciona assim? Qual o comportamento esperado? Ah, não entendi muita coisa. Me complica aqui um pouco. Alguém que já tenha apertado sobre a resolução, mas eu tava boiando. Tá, mas então vamos tentar esquecer o que eu falei na aula passada. Só volta aí. Alguém tem alarme em casa, por acaso? Ou alguém já ligou e desligou o alarme do carro? Como todos os aqui, eu acredito, todos sejam menores de 18 anos, nunca vou perguntar se vocês já dirigiram, né? Porque não dirigiram. Então, provavelmente vocês tenham apertado o botão para ligar e desligar o alarme, vamos dizer, para pegar alguma coisa dentro do carro. Ok? Como é que funciona o alarme do carro? O principal. Aqui em casa tem. Eduardo respondeu. E aí, Eduardo, como é que vocês ligam o alarme? Ou como é que vocês desligam? Eu não sei se é pelo controle ou é por chave, como é que funciona. Tem painel com senha e controle. O Manuel também tem no carro. Emanuel, no carro também é o controle remoto, né? Ou então a senha é a mesma coisa, né? A senha é o comando para ligar e o comando para desligar, né? Você digitou a senha corretamente. Mas basicamente, eu acredito que vocês devem saber a condição em que ele está desarmado, que não vai tocar, né? É um ponto. A senha, a Eduarda perguntou, a senha seria outra variável? Lembra, Eduarda, aquilo que a gente fez nas atividades lá da parte combinacional, que era quando entrasse a senha correta, ele tinha que ligar um sinal na saída dizendo que a senha estava correta? Era tipo uma comparação só, né? Se for certa dá um, se não certo dá errado, isso aí. A senha seria esse pulso aqui, chave armar, perfeito. Ou chave desarmar, dependendo, né, se você repete a senha também de novo para desligar, ou se a senha é diferente para ligar e desligar. Seria isso aí. Se fosse a senha, ela seria fazer o papel dessa chave armar aqui, ou chave desarmar. Exatamente esse papel aí. Ou a mesma coisa seria essa chave armar e chave desarmar, apertar o botão do controle, né? Tem controle que tu aperta um botão para ligar, outro para desligar. Outros controles, se tu apertar uma vez ele liga, se apertar uma vez de novo ele desliga. Essa é a questão, exatamente. Mas aí tá desarmado, não tem problema nenhum. Abre janela, abre porta, abre o porta-mala do carro, abre a janela do carro também, não tem problema nenhum. Tá desarmado, ele não vai tocar a sirene, né? Uma vez que você apertou o botão lá vamos dizer, do carro, né?
apertou o botão do controle do carro, ele pula para o estado armado. E aí ele fica numa condição diferente, que é, estando no estado armado, ele está ligado, e se violar algum sensor igual a 1 aqui, ó, ele vai para um estado que ele vai ficar disparando até alguém desarmar ele. Mas se não tiver violado o sensor, que está aqui em cima, sensor igual a 0, ele fica voltando e permanece esse estado aqui sempre, armado. Até alguém apertar desarmar aqui embaixo, ele voltar para o estado desarmado. Desligou, né? Eu acho que essa parte do comportamento talvez esteja ok. Ah, claro, se tiver no disparo, ele vai gerar um sinal lá que vai tocar uma sirene, né? E vai fazer barulho, vai piscar as luzes do carro. Dentro de casa, de repente, ele vai até gerar um sinal que vai mandar uma mensagem no celular de alguém. Tem tudo isso, mas para nós aqui vai tocar só uma sirene, né? Quando estiver em modo disparo. Mas o interessante, ele não sai do disparo, ele fica trancado aqui. Se ninguém vir ali apertar o botãozinho desarmar, ou apertar o botão do controle, ou ir lá e digitar a senha de novo, né? Que seria equivalente a chave desarmar. Mas bom, eu acredito que se todo mundo entender o problema, é mais fácil a gente ir com uma tranquilidade aí para a solução. Um resumo embaixo do que a gente tinha falado, tentando interpretar esse diagrama, é quais são todas as entradas que o meu sistema tem todas as informações que ele pode receber, a lógica dele. O botão que desarma, nesse caso aqui, o botão que arma ele. Ah, o Emanuel botou ali que o diagrama ajudou bastante, a tabela estava difícil. Concordo, Emanuel. O diagrama é bem importante. O diagrama dá essa visão gráfica, né? E esse diagrama aqui é simplesinho, tem poucos estados, a gente podia fazer um maior, inclusive, né? Muito bom. O diagrama é feito para a gente orientar essa questão de troca de estados, né? Chave que desarma, chave que arma, elas são usadas exatamente junto com as flechas aqui, porque elas são as condições para fazer transição entre os estados. O próprio sensor, que também é uma condição usada para fazer transição entre os estados, aqui, ó. Inclusive tem uma das transições que é voltar para o próprio estado, ficar dentro dele mesmo, não sair. Perfeito? E a gente pode usar na própria entrada o próprio estado atual, que é qual a condição atual dos nossos elementos de memória. Se a condição atual dos elementos de memória é 00, aqui representado, ele tem que se comportar com aquele comportamento esperado no estado desarmado. Se o nosso elemento de memória tiver 01, ele tem que se comportar como se estiver no estado armado. Se for 1 e 0, tem que se comportar de uma forma diferente, no modo disparo. Então, é importante a gente codificar e dizer, ó, o estado atual a gente também pode usar na lógica. Porque, afinal, eu preciso saber qual é o estado atual e, dependendo do que for agora, ele vai agir de uma forma diferente. E as saídas que nos interessam aqui são, eu chamei de X, que é simplesmente a sirene estar tocando. Basicamente, ela vai indicar quando está no estado de disparo, né? E vai gerar uma saída X, dizendo que naquele momento liga a sirene, então. E outra indicação se está armado ou não, porque geralmente tem que ter uma luzinha lá, né, no alarme. No carro tem uma luzinha na frente, fica piscando. No alarme de casa também tem uma luzinha lá, para você saber que ligou, ele está no estado armado, né? Só para você não abrir uma janela na hora errada lá. Lembrar que ele está ligado. Então, seria uma saída R, que simplesmente liga dizendo que ele está no estado armado. Mas, bom, vamos fatiar isso aqui e botar numa forma que a gente consiga processar essas lógicas booleanas, essa relação binária que tem entre as coisas, né? Entre todos esses elementos. Eu vou passar aqui para a tabela 10, que está compartilhada com todo mundo. Aí vocês optem se querem acompanhar comigo, se não quiserem acompanhar comigo, podem abrir vocês mesmos aí. Olha, tem até alguém que está online aqui, ó, que aqui se chama um lobo anônimo. Mas cada um que entra aqui sem login do Google aparece com o seu nome anônimo aqui em cima, um animal diferente, uma cor diferente. Mas muito bom. Eu vi que ontem tinha outras pessoas online também, visualizando o arquivo. Eu vou puxar bem próximo aqui o diagrama, o máximo próximo que nos interessa. Se vocês forem olhar aqui embaixo, tem 3 folhas diferentes. Eu vou pegar a primeira, que a primeira está organizada assim como eu descrevi no vídeo. Vocês viram que tinha um vídeo lá, né? Explicando como fiz a montagem aqui, a partir do diagrama. Aqui, para tornar a tabela mais legível e mais fácil,
eu criei inclusive um campo aqui dela que faz a avaliação, avalia N0 e N1 e diz se está armado ou desarmado ou qual o estado resultante do N0 e N1 que estão preenchidos aqui. Isso aqui é para facilitar a visualização. Depois eu mostro para vocês nas outras tarefas, eu já deixei inclusive pronto isso aqui, para os estados. Mas as 5 entradas que a gente acabou de falar são exatamente essas aqui. A chave desarmar, a chave armar, o sensor S e os 2 bits do próprio estado. Por que são 2? Por que não é um só? Ou por que não são 3? Terminando o primeiro trimestre, todo mundo deve estar mais ou menos por dentro disso aí, né? 2 elevado a n dá o número máximo de estados que a gente consegue. Tem 2 bits, 2 elevado a 2, pode ter até 4 estados. Nós precisamos só 3, então tranquilo, 2 bits chega e sobra. Mas vindo aqui nos detalhes, então, a gente tem tudo aqui nessas colunas entrada, essas combinações. São 5 entradas diferentes. Então, são 2 nas 5. 32 linhas deve ter aqui até aqui embaixo. Essas 32 linhas tem todas as combinações possíveis de todas as combinações de D com A, com S, com N1 e com N0. Eu já organizei elas numa contagem binária, porque facilita a minha interpretação. Vejam que o D só troca uma vez aqui no meio, o A troca a cada 8, o S troca a cada 4, o N a cada 2 e o N0 troca de linha em linha. São entradas. Agora, a primeira coisa é pegar a informação gráfica que a gente tem aqui, dos estados. O Emanuel disse bem ali, é fácil interpretar pelo gráfico, do diagrama de estados. E eu vou olhar, de acordo com o estado em que está, primeiramente, está no estado desarmado, primeira linha, no exemplo. O que acontece quando não estou pressionando a chave D, não estou pressionando a chave A e não estou pressionando o sensor S? O que acontece? Para qual próximo estado vai esse nosso sistema? A única condição é chave armar igual a 1 para trocar de estado. Então, se chave armar é igual a 0, ele vai continuar no mesmo estado. Por isso mesmo, aqui do lado, eu copiei para a coluna ao lado 0, 0, porque ele vai continuar no estado desarmado. Já se eu estiver no estado armado, que é o segundo, e a mesma combinação, D igual a 0, A igual a 0 e S igual a 0. Para onde vai? O que acontece? A única condição que ele tem descrita aqui na lógica é se S é igual a 0, ele vai continuar no mesmo estado. Então vejam bem, S é igual a 0. Então, estava no estado armado, eu vou copiar o mesmo código aqui, a mesma codificação dele, e vou fazer com que ele continue no estado armado. Se estava no estado de disparo, que é no terceiro estado aqui, ó, lá na ponta, e a mesma combinação, 0, 0, 0. A lógica que ele tem, diz aqui embaixo, ó, tem que estar a chave de desarmar igual a 1 para sair desse estado e ir para outro. Senão vai continuar no mesmo estado, parado. Não vai mudar. Então o resultado tem que ser, se não mudou, eu quero que depois desse estado siga no mesmo. Então eu copio o mesmo código para cá. 1, 0 também. Aqui. Na quarta linha da tabela, começa algo diferente, que tem um estado que é inválido aqui, que não vale, nós não vamos usar ele, não tem nenhum estado codificado como sendo 1 e 1. Então é algo inválido que não deveria acontecer. Mas eu preciso ter algum valor para poder sintetizar as expressões lógicas para gerar esse próximo N1 e próximo N0. Então, depois de avaliar a tabela toda preenchida, eu vi que botar zeros aqui seria mais simples. Então eu botei zeros. Por isso eu deixei eles em vermelho. Isso resulta, por acaso, dele cair de volta no estado desarmado, mas tudo bem. Quer dizer, essa linha aqui não seria necessária. Mas eu preciso botar uma combinação para poder obter as expressões booleanas para esse estado aqui. Então eu botei 0, 0. Em todas essas ocorrências em que o estado atual é inválido, vejam aqui, eu preenchi da mesma forma, tudo 0, 0. Só para ter um valor para eu conseguir julgar e obter as expressões booleanas dessas tabelas aqui, das saídas. Então vejam bem, eu expliquei lá no vídeo como eu fui preenchendo todos esses aqui, já que são 32 condições, eu não acho legal querer gastar todo o tempo da aula para a gente ver as 32 condições. Mas basicamente a gente tem que olhar nessas entradas qual é o estado atual,
quais são as condições das entradas e decidir. Eu vou pegar essa linha aqui, linha 10, como exemplo, que era, estava no estado armado, que é aqui no centro. As entradas são 0, 0 e 1, sensor igual a 1, nessa linha que eu estou destacando aqui. Então, nesse caso, estando no estado armado, está satisfeita a transição, que é sensor igual a 1, olha só. Opa, sensor igual a 1, violado. Quer dizer, agora sim, ele vai trocar de estado. De armado, vai pular para o estado disparo. Então, nas próximas saídas, próximo estado, eu preencho com o código do disparo, que é 10. Codificação dele. Para verem que, quando for satisfeita a condição, o estado muda do estado atual para o próximo estado. Então, aqui, depois de preencher toda essa tabela, que está explicado no vídeo como fazer o preenchimento, eu vou ter um problema muito parecido com o problema combinacional que nós vimos até agora, que era, eu tenho 5 entradas, que são variáveis de entrada, e eu tenho 2 saídas, ou seja, eu posso obter uma expressão algébrica para a saída P próximo N1 e outra para próximo N0. Se a gente voltar lá na parte da solução, da tarefa 10, o que a gente está vendo agora é essa lógica aqui, ó, de troca entre os estados. Por quê? A lógica de troca entre os estados, ela usa os valores atuais de N1 e N0, também usa o sensor armar A e desarmar B como entradas. São 5 entradas que ela recebe, sinais que ela consegue ler. Entradas, entradas, 5. E ela gera 2 saídas, que são próximo N0 e próximo N1, que vão exatamente usar nos elementos de memória. Então, o que a gente está vendo até agora aqui é essa lógica para troca entre os estados. E a partir daquela tabela verdade, a gente consegue obter uma lógica, que isso aqui é uma lógica combinacional. Então, tudo que a gente tem nessa primeira tabela aqui vão gerar as 2 saídas, cada uma delas uma expressão booleana para representar a saída. Ah, é uma expressão grande? É, porque tem vários uns aqui. E tem várias entradas. Vejam bem, para facilitar o entendimento, eu copiei exatamente essa planilha. Eu vim aqui e simplesmente dupliquei a planilha e criei essa aqui para o próximo N1. Para me facilitar, em vez de ficar catando os uns, eu peguei toda essa tabela, selecionei ela e reorganizei botando todos os uns em cima. Porque eu só quero representar os uns na minha expressão. Vocês lembram do método dos uns lá para obter a expressão algébrica? Eu botei todos os uns em cima. Então, o que eu vou ter que me preocupar agora é com representar essas relações aqui, entre essas variáveis e essa saída, e obter a expressão algébrica. Também, olha só, eu estou sendo bem metódico para mostrar daí onde vem vindo os passo a passo que eu estou fazendo. Eu peguei essa linha de cima aqui e botei bem ao lado dela qual a expressão booleana resultante dela, que é não D, não A, não S, N1 e não N0. Vejam, é a mesma tabela que a gente preencheu lá na primeira parte, eu só copiei ela para outra folha e reorganizei para facilitar a visualização. No método dos uns, o que a gente faz? A gente obtém as expressões para cada um que está nessa saída PN1 e depois eu faço um ou lógico entre eles, né? Que seria uma soma, né? Por isso está aqui, PN1. Vamos verificar aqui que linha a linha, o segundo é não D, porque D é igual a 0, não A, S, não N1 e N0 sem inversão, N0. E assim eu repeti para 6 linhas que tem uns na saída PN1, para obter a expressão que vai gerar o sinal PN1. Vocês podem ver que é difícil ficar catando aqui no meio da tabela os valores de PN0. Então eu fiz a mesma coisa em relação a PN0 e copiei a primeira folha para essa aqui, PN0. E aí botei todos os uns em cima, reorganizei a planilha para que os uns ficassem todos em cima. Nesse caso aqui, eu também fui obtendo linha a linha. A primeira linha, não D, não A, não S, não N1, N0. Gerou esse elemento aqui.
Vocês viram que eu nem comentei sobre simplificação na outra. Mas aqui deu uma coincidência interessante, porque acabou que as linhas adjacentes permitiam uma simplificação. Se eu fosse obter as expressões algébricas para as linhas que estão na tabela 6 e 7 aqui, eu teria para as duas não D, A, não S, não N1. Uma delas teria não N0, a outra teria N0. Se a gente botar essas duas juntas, a gente pode tirar um fator comum e vai cair fora o N0. Porque ela está o N0 e o N0 é invertido. Se a gente voltar lá nas simplificações algébricas, isso simplifica. Então eu já copiei aqui do lado da expressão, ó, sem o N0, por causa que eu já previ aquele passo de simplificação lá na frente. A gente pode voltar lá e esse passo de simplificação vai ser tirar tudo isso da frente como fator comum e vai surgir um 1 aqui, cortando fora o N0. Então aqui foi mais fácil simplificar. Existem simplificações possíveis no PN1 também, que eu não tinha me dado conta, e eu resolvi sem isso. De novo, elogio aí para Ana que conseguiu me mostrar as simplificações. Quem chegou em expressões mais simples, ótimo. Mas eu consigo repetir também isso para essas linhas 8 aqui e para a linha 9 e 10, que surge novamente essa simplificação. Mas nesse caso, ficaria D, A, não N1, não N0 e o S que cairia fora. Então, se a gente observar a expressão, o S já caiu fora. Então, duas delas simplificaram em pares. Talvez explorando mais aqui, algebricamente, eu conseguiria simplificar mais. Mas vamos pegar essas expressões agora, que a gente obteve expressões para o PN1 e PN0, e ver como é que elas vão ficar implementadas. PN0 e PN1, que é o que a gente quer gerar aqui. Eu vou pular direto para a parte de implementação dessa daqui. Ou melhor, damos uma parada aqui e vamos para o intervalo. Logo na volta do intervalo eu mostro a obtenção das outras expressões algébricas para a lógica da saída. E aí eu mostro como é que ficou o circuito montado aqui. Certo? Só para a gente não perder o fio da meada na próxima parte do conteúdo, ok? Então damos uma interrompida aqui na aula e voltamos em seguida. Bom, nós paramos aqui na primeira parte. Oi, Luiz. Nós paramos na primeira parte em fazer a obtenção das expressões que vão dar a saída PN0 e PN1 a partir das 5 entradas que a gente viu, entradas de fato do circuito do próprio estadual. E agora eu vou pegar essa tabela lateral aqui que diz a tabela de estado atual para a saída. E que ela só tem 4 linhas, porque afinal o estado só tem 2 linhas. Então, 4 combinações, todos os estados possíveis na saída. E essa tabelinha aqui, eu acredito que está trancando o meu Meet, né? Para a segunda parte da solução, a gente vai ter que obter a lógica aqui para gerar os sinais de saída que foram determinados, que é um sinal R que indica estar armado e um sinal S que faz tocar uma sirene. Para essa parte da lógica, eu só preciso da informação do estado atual. Eu não preciso da entrada, porque ela só depende do estado que está a geração dessas duas saídas, pelo entendimento do problema que a gente tem. Então, aqui na tabela, das tabelas que eu estou montando, eu simplesmente peguei uma tabelinha pequena que eu botei tabela do estado atual para saídas, como nome. O estado atual é o que está registrado nos nossos elementos de memória, e as saídas X e R. E eu quero que ligue a saída R somente quando estiver no estado 01, que é o estado indicando que está armado, 01, aqui embaixo. E eu quero que ligue a saída X, indicando que está disparando, que vai adicionar a sirene, quando estiver no estado de disparo, que é 10. É esse aqui. Então, essa é a composição da montagem das saídas. As saídas dependem somente dos dois estados. Eu poderia ter uma entrada aqui junto na combinação, mas esse nosso problema não exige, né? O entendimento de o que significa SX e o que significa esse R, qual o comportamento esperado. Então, a montagem dessa tabela foi mais tranquila e para obter as expressões dela também vai ser mais
muito mais simples, né? A expressão por x é simplesmente n1 e não n0, conforme está aqui. O único valor que dá 1 na saída x. E a expressão para o r é não n1, n0. Seguindo essa linha aqui, né? Então, essas expressões são mais simples. Para deixar claro, a gente obteve umas expressões grandes aqui para Pn1 e Pn0, que tem vários membros, Pn1 e Pn0, que fazem a troca entre os estados, que vai ser essa parte vamos dizer, de dentro aqui. E agora, essa lógica pequena que a gente viu vai gerar saídas que vai ser utilizada nessa parte. Daqui em diante, é exatamente o que a gente viu lá em circuitos combinacionais, que é implementar essas expressões lógicas que a gente viu. Eu vou descer aqui embaixo, conforme eu deixei a solução da tarefa 10 explicada, eu dividi em 7 passos, e a gente está fazendo esses passos aí ao longo dessa tarefa, que a gente identificou as partes da lógica e a transição de estados e sinais envolvidos, a gente montou a tabela verdade do próximo estado, que é essa tabela verdade do Pn1 e Pn0, obteve a expressão algébrica dela. Agora, na segunda parte da aula, a gente já identificou a parte de geração das saídas e montou a tabela verdade das saídas. A gente acabou de obter a expressão algébrica para saídas, que são as duas saídas simplesmente x e r. O último passo é implementar os circuitos digitais agora, que é um pastão, na verdade, porque a gente vai ter que pegar todas essas expressões que a gente obteve para Pn0, montar essas expressões lógicas aqui com os operadores, sendo que é um OR entre um e outro deles, né? Para representar todos os uns para o Pn0. Para o Pn1 também. Pn1 é o resultado do OR de todos esses membros que a gente viu aqui. E as expressões para o estado da saída, que é a outra parte da direita ali, que vai implementar essas duas expressões somente. Eu deixei documentado aqui, organizado na tarefa 10, esses 7 passos, e eu já trouxe desenhado o circuito para facilitar a explicação, que é... Botei os dois elementos de memória aqui no meio, e aí a Emanuel apareceu para nós aí, beleza? Ricardo também. Eu botei os dois elementos de memória que vão ser armazenar nossos estados. A lógica de troca de estados vai ficar na entrada e a lógica de saídas à direita aqui. Eu estou sendo bem metódico, porque se eu não organizar isso aqui, isso fica uma bagunça. Aqui na entrada, eu já criei os sinais das 3 entradas, sensor, armário e desarmar. E se vocês olharem, tem o próprio sinal aqui, e lá embaixo eu boto um inversor, e já subo com ele invertido. Porque se eu for criar um monte de inversores para montar aquela lógica, vai ficar uma bagunça enorme. Então, esses 10 sinais que estão aqui, tem o sinal, ele mesmo invertido, o sinal, ele mesmo invertido, o sinal, ele mesmo invertido, inclusive os dois estados atuais, e os estados atuais invertidos também ao lado. Só para facilitar a visualização. Vamos dizer, essas barras verticais aqui. E do outro lado, eu criei também o estado atual invertido, estado atual N0 e estado atual N0 invertido. Só digo que eu fiz dessa forma para facilitar a organização. E assim que eu for montar isso aqui agora, botando as expressões lógicas aqui dentro, preparem-se, cenas fortes, a gente vai chegar a algo simples como isso. E aí vamos É uma com cena paciência, bem né? forte, senhor. Me abalei um pouco. Né? A gente procura apoio psicológico se precisar aí. Simples, né, Tobias? Tipo aqueles livros, assim, de física teórica, em que a gente abre o livro e diz assim, eu deixo para o leitor simplesmente deduzir essa equação aqui. Simples, Eduardo. Mas vejam bem, vamos tentar olhar de uma forma macro aqui, pegar as partes grandes, olha só. Toda essa parte que está destacada em amarelo, eu tenho um conceito diferente de simples. Eduardo, simples não quer dizer que seja pequeno. Às vezes a coisa é grande, mas você entende os blocos maiores e entra fácil na cabeça, assim, ó. Vejam que a parte toda em amarelo é a lógica de troca entre os estados. O que ela tem como entradas? Toda essa matriz aqui de interconexões. Ela tem o S sensor, o A armário, o D desarmar e o estado atual, N1 e N0. Eu botei inclusive as colunas aqui exatamente na sequência que está na tabela 10 lá para vocês lá em cima. Exatamente a sequência. Tem dois
fios aqui em cada um, porque é o valor da variável e ele mesmo invertido. Porque praticamente todos eles a gente usa ele ou ele invertido. Aqui estão nossos elementos de memória, os dois flip-flops. E as saídas dessa lógica aqui da amarela, a lógica de troca entre estados, entram nas entradas D dos elementos de memória. Que é, na verdade, o próximo estado, PN1 e PN0. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Cenas fortes, mas dá para acompanhar. Eu vou correr um pouquinho agora para a direita aqui, para mostrar que as saídas eu gero simplesmente do estado atual, N0 e N1, nesse caso, e o R, o armado, está implementada aqui a função lógica dele. Ele é o N1 invertido por um sinal, AND com o N0 não invertido. Que gera a mesma coisa do estado armado e aquela nossa sinalização R. O X, que é a sirene, corresponde ao estado chamado de disparo também, ele é o N1 não invertido e o N0 invertido. Eu não estou pedindo para vocês copiarem todas as expressões aqui agora, vão devagar. Só para vocês entenderem os blocos em geral o que eles representam. Então aqui nesses bloquinhos azuis a gente implementou a lógica de geração das saídas, que são aquelas lógicas bem mais simples que na tabela 10, que eu vou trocar aqui agora, estavam aqui embaixo. Ó. A partir do estado atual, gerar as saídas desejadas. E nesse blocão enorme que a gente vai olhar com calma aqui, a gente gerou a lógica de transição entre os estados. Se a gente for olhar agora um pouquinho em detalhes nessa lógica, olhar essa do PN1, que é maior, né? Porque eu não simplifiquei. Para cada membro aqui, ó, não N0, não D, perdão. Variável D está nessa linha à esquerda e não D logo ao lado dela. Então, no primeiro end lá de cima, eu puxei da variável D invertida, A invertida no segundo de baixo, EST invertida, N1 não invertido, cuidado, N1 não invertido, aqui, lá em cima N1, e N0 invertida, por aqui, ó. Que vem aqui embaixo, o N0 é o sinal verdezinho que desce e volta a versão invertida dele. Então, para montar esse end, montou todo esse membro aqui de cima. Puxando linhas retas aqui e escolhendo qual dos 10 sinais tem, eu consigo montar todos esses outros 5 membros aqui embaixo também. E conectar todos eles por um OR grandão aqui, que é essa operação OR entre cada um deles. E assim a gente implementa e chega ao bit próximo, valor próximo do estado N1. Então, a informação dessa expressão algébrica, ela está toda em escolher aqui quais os sinais eu ligo na entrada de cada um desses ends aqui, os operadores E. Vejam, eu tomei todo o cuidado para ser bem metódico, porque ligar um sinalzinho fora do lugar, a gente se confunde todo e já não funciona a nossa lógica. Porque ela não vai implementar a tabela verdade conforme a gente queria que ela implementasse aqui, quando a gente montou a tabela verdade. Mas bom, PN0, de forma similar, só tem 4 membros, então tem 4 ends, mas tem as mesmas 5 variáveis de entrada. Está implementada aqui embaixo. Vocês têm disponível no página recursos esse mesmo circuito que eu vou abrir aqui agora também para a gente testar, ok? Então a gente já tem ele implementado. Eu estou carregando ele aqui. Tudo aquilo que a gente tinha implementado lá, aquelas expressões algébricas, estão desenhadas. Eu esperava que você conseguisse chegar até a verdade e obter pelo menos as expressões algébricas. Isso é realmente a expectativa que eu tinha da tarefa que foi deixada. E que era a parte nova, difícil. Essa parte aqui é chata porque tem que ser bastante metódico para montar o circuito,
Mas eu entendo que poderia ser deixada para depois. O importante realmente é que vocês tenham até agora pego essa parte de montar a tabela verdade e obter as expressões algébricas dela, a partir do diagrama de estados. Se a gente olhar aqui em cima, está implementada essa lógica nesse bloco do meio aí, transição entre estados. Vamos observar a transição entre estados e eu vou botar para rodar esses pulsos aqui para um atalho no teclado. Você vê, eu aperto Ctrl T no teclado, olha aqui, ó, e ele vai invertendo esse sinal para mim. Ctrl T. Cada vez que eu quero gerar um pulsinho, eu aperto Ctrl T. Para facilitar um pouco, eu já botei os estados, eu já criei uma lógicazinha que não é pedida no problema, essa lógica toda aqui, mas que liga uma saída indicando qual estado está, em cada momento. Então eu vou ficar rodando aqui Ctrl T e eu observo que está no estado desarmado e ele segue no estado desarmado, ele não sai daqui. Isso tem a ver por causa da combinação de entradas. Eu vou puxar aqui uma miniatura do diagrama de estados em cima para a gente ir acompanhando ela. Então deixa eu pegar o diagrama de estados aqui, que está aqui na entrada. Eu vou manter esse diagrama de estados aqui no cantinho da tela, para a gente ir acompanhando ele. A Eduarda perguntou ali, como é que os meninos conseguiram transformar isso naquela coisinha? Na verdade, Eduarda, aquela solução dos guris que a gente vai olhar em seguida aqui, ela não usou esse método para solução. Eles usaram outras coisas, eles usaram, por exemplo, os pinos aqui de baixo do flip-flop, que são pinos que fazem reset assíncrono, e que eles tiveram que entender muito bem como é que funciona aqueles flip-flops ali, e eles inclusive não têm duas entradas para armar e desarmar separadas, né? Eles usaram o mesmo sinal para armar e desarmar, então já cortam uma parte da lógica fora. Eles usaram outras propriedades aí, e realmente eles foram muito a fundo no negócio. O que eu quero pedir para vocês a gente acompanhar aqui é nesse diagrama aqui, que eu vou deixar do outro lado da tela, porque está difícil de acompanhar até. Se está no estado desarmado e as três entradas são zero, sensor, armar e desarmar, ele simplesmente vai continuar para sempre no estado desarmado. Porque o estado desarmado, que vem por N0 e N1 sendo 0, 0, 0, ele entra na lógica e gera o PN0 e o PN1 como 0, 0. Então, mantém esse estado para sempre. Só que na hora que eu clicar aqui em sinal armar, vocês conseguem ver ali que ele já mudou o PN0 e o PN1. Ó. Só que como eu não dei um pulso ainda na sincronia, não mandei avançar o estado ainda, a saída dos estados ainda não avançou, né? A saída segue a mesma que tinha antes, tanto que está decodificando aqui como desarmado ainda. Só que agora, à medida que eu seguro aqui esse botão armar e aperto o Ctrl T no teclado, para ele passar estado, ele trocou de estado. Ó, eu estou segurando o armar, e aí o sinal de sincronia trocou, ele pulou para o estado armado e ficou no estado armado, e a saída R ligou. Beleza? Primeira transição foi feita. Essa transição corresponde a isso aqui, no nosso diagrama de estados. Estava no estado desarmado, eu cliquei na chave armar lá em cima, segurei ela, chegou um pulso de sincronia, passou para o estado armado. Perfeito, agora ele está com um comportamento completamente diferente. Ele ligou a saída R, e agora ele está sujeito a causar um disparo. Por enquanto, se eu seguir rodando simplesmente pulsos aqui na entrada de sincronia, ele vai continuar no estado armado, que é a regra. Enquanto o sensor for zero, ele segue nessa condição, ele não muda. De fato. Vamos estimular agora essa transição aqui de baixo, que é retornar ao estado desarmado sem tocar o alarme. Acontece se eu clicar em desarmar e rodar um pulso, voltou para o estado desarmado sem tocar o alarme. Vou clicar em armar e vou rodar mais um pulso, beleza, foi para o estado armado e fica no estado armado para sempre agora se não acontecer nada. Que é, de novo, esse laço de cima aqui. E agora, por último, eu quero testar. Eu quero botar o sensor igual a 1, violou a condição, e ele vai passar para o modo disparo. Estado de operação disparo. Sensor igual a 1. Não trocou instantaneamente, porque tem que esperar um pulso de sincronia para trocar o estado. Trocou. Foi para o disparo. Agora, independente do pulso do sensor estar em 0 ou em 1,
ele vai manter o disparo até a condição descrita para sair do disparo, que é aqui embaixo. Chave desarmar igual a 1. É a única condição para sair do estado de disparo e voltar para o desarmado. Ó, a sirene está ligada, indicou aqui, S igual a 1. E ele vai seguir nesse estado para sempre, enquanto eu não der a condição de troca de estado, que é chave desarmar, D igual a 1. Voltou para o desarmado. E cai em estado desarmado e fica em estado desarmado de novo aqui. Tentando corresponder a operação dele a de fato o que a gente esperava ter no diagrama. Então ele implementou o que está no diagrama. Fez essa sequência de operações. Agora eu abro aqui, vamos tirar dúvidas sobre isso aqui. Qual foi o ponto de dificuldade aí? Nós pegamos a informação que a gente desenhou no diagrama, que é o que a gente esperava, que representa o que está no problema, retomando o que a gente já fez, né? A gente desenhou no diagrama, ele diz qual é o comportamento esperado, que representa o nosso problema. A gente obteve, primeiramente, as tabelas verdade para transição entre estados e tabela verdade para saída a partir do estado atual, que é essa aqui. Depois disso, a gente obteve as expressões algébricas para todos eles, que representam as duas lógicas, uma parte de troca de estado e uma parte de saída, e a gente desenhou esses circuitos todos no Logitsim e viu que, afinal, ele segue aquela lógica e vai trocando entre os estados, contemplando todas as voltas, todos os laços aqui e condições desejadas dentro do nosso diagrama de estados. Se não houver nenhuma dúvida com relação à solução desse problema, nós vamos avançar para um outro problema. Que é até Sir, agora. agora eu fiquei mais situado. Tô mais. Ok, beleza, Ricardo? Eu queria realmente ouvir a opinião de mais pessoal, porque eu gostaria que você botasse a mão na massa para começar a fazer para tentar surgir novos problemas aí. Eu trouxe dois problemas previstos para a aula de hoje, mas provavelmente a gente vai começar o problema 1, atividade 1, e aí eu vou deixar o 2 para a próxima aula, ok? Eu boto isso aqui descrito ali na tarefa, ó, só terminar a atividade 1. E esses problemas são um pouco mais simples porque tem menos variáveis de entrada, ok? Eu pensei em usar uma sinaleira comum como problema, de fato, só que vocês falaram que parece que o Rodrigo já está usando lá em automação esses exemplos aí, a minha sinaleira é diferente. A minha sinaleira tem pedestre, e se eu apertar um botão, ela abre os pedestres. Se eu não apertar o botão, ela não abre. Ok? Então, é mais simples, ela só tem uma entrada, um botão. Se eu apertar o botão, ela vai abrir verde para o pedestre e vai fechar para o carro. E se eu não apertar aquele botão, vai ficar verde para os carros e vai ficar vermelho para os pedestres. É uma sinaleira simples aí. E já que eu não posso coincidir com as ideias do Rodrigo, mais a nossa é para pet. Então, lembre-se que isso não é uma sinaleira comum. Eu acho que tem até sinaleiras desse tipo aqui em Santa Maria, não tem? De sinaleiras para pedestre, que você tem que apertar um botão para abrir para o pedestre, eu não estou lembrado agora. Eu acho que tem algumas, Sir, mas não sei se funciona Eu também não sei se bem. funciona mais. Mas a ideia, entendendo o problema, é a sinaleira fica sempre aberta para os carros. Quando chegar um pedestre, o pedestre aperta o botão e a sinaleira vai entrar no processo de ficar vermelha para os carros e depois vai voltar. E quando ficar vermelha para os carros, abre para o pedestre. Quando terminou o tempo do pedestre, ela abre para os carros de volta. Se a gente for olhar o diagrama de estados dela e valores esperados na sinaleira, agora eu quero que vocês analisem e me digam se isso representa o nosso problema. Que é a nossa sinaleira pode começar em qualquer um dos estados, mas vamos assumir que ela começa no estado em que o PET pode passar aqui. Que eu chamei as duas sinaleiras de PET e veículos. A de veículos fica na rua, a PET fica na calçada. Se está aberto para o PET e está fechado para os veículos, imediatamente no próximo sinal de sincronia ele passa a abrir para os veículos e fechar para o PET. E vai continuar aqui por quanto tempo for esperado continuar nesse estado.
até que alguém pressione o botão, o pet pressione o botão, dizendo que, olha, agora eu quero passar. E quando pressionou esse botão, imediatamente vai ficar amarelo para os veículos, porque o veículo tem que dar tempo de frear, né? Não pode ficar vermelho direto. E ainda mantém fechado para os pets, vermelho mais um pouquinho. Vamos acreditar que realmente nossos pets sabem olhar para a sinaleira, eles não vão passar enquanto tiver vermelho para eles, tá? E olha que eu já reparei que tem cachorros que passam na faixa de segurança, interessante por aí, né? As pessoas atravessam a rua fora da faixa e os cachorros na faixa. Mas na nossa sinaleira, nossos pets vão esperar para passar. E logo em seguida, quando for pressionado P igual a 1, ele vai cair nesse estado. Depois ele vai transicionar para o próximo estado sem nenhuma condição. Quer dizer, vai ficar um tempo aqui. E o próximo ciclo ele vai cair nesse estado em que vai fechar para os veículos e vai abrir para os pets de novo por um ciclo. E de novo, sem condição, vai cair de volta para a condição em que está aberto para os veículos e vai esperar alguém pressionar o botão de novo. Então vejam, como entradas a gente tem só um botão. A entrada externa ao circuito. Que esse botão diz, eu quero ou não quero atravessar. E os estados são 3, que eu já botei codificações para eles, como 00, 01 e 1 e 1. Porque aí todo mundo resolve com as mesmas codificações e deve chegar ao mesmo circuito, né? Só tem uma entrada que é P e os próprios valores dos estados atuais. E as saídas agora são mais, são 5 saídas. Tem uma saída A, uma saída B, uma saída C, uma X e uma Z. Que se vocês herdarem lá do outro problema da sinaleira original que a gente olhou, são as saídas que ativam cada uma das luzes. Então, sempre que estiver no estado 00, eu quero somente a luz A e a Z ligadas. No estado 01, eu quero somente a C e a X ligadas. E no estado 11, eu quero a luz B e a luz X ligada. Todo mundo entendeu o problema aqui, eu acho, né? É simplesmente essa combinação. Vai trocar entre 3 estados e a única condição que tem é o botão P, que é um botão pressionado quando o pedestre quiser atravessar. Vamos ao preenchimento da tabela verdade nesse caso. Eu chamei alguns nomes aqui de estados para facilitar a visualização. Eu chamei esse primeiro estado aqui de passa pet, porque está verde pet atravessar. Passa veículo, porque está verde para o veículo atravessar. E amarelo, porque está no meio do caminho, está transicionando entre o veículo que está verde, veículo amarelo e veículo vermelho no estado anterior. Como é que eu começo o preenchimento dessa tabela? Eu desenho as entradas aqui, todas as entradas que eu tenho no meu problema. Que são o estado atual, N0 e N1, e a entrada P, que é o único comando externo que pode influenciar nessa transição de estados. Todas as combinações estão aqui, 4P0, 4P em 1, 2,0, 2,1, 2,0, 2,1, 1,0, 1,0, 1,0, trocam todos os ciclos. Beleza. Todas as linhas trocou aqui. Aqui embaixo já está decodificado ao que corresponde cada combinação de 00, 01, 10, 1 e 1 aqui. O que nós vamos preencher é a saída do próximo estado. Para isso, a gente vai pegar a informação desse diagrama do lado aqui. De novo, existem linhas com estados inválidos, então eu defini aqui, olha, se o estado é inválido, se não tinha nada, não está previsto que não vai ser usado, não está nenhum estado aqui, eu quero que dê preferência para cair de volta no passa pet. Mas isso foi uma preferência minha, então essa primeira linha aqui, eu defini que se está em estado inválido, vai para o estado passa pet, cai para cá, sempre. Só para ter um valor definido, mas essa aqui eu poderia escolher outra alternativa. E aqui embaixo também, quando o estado é inválido, vai para o passa pet de novo, que é esse estado inicial aqui. Agora eu vou preenchendo cada um deles olhando o estado atual, passa veículo, esse aqui. A única condição para passa veículo avançar é a entrada P tem que ser igual a 1. Nessa linha 2 aqui, está no estado do passa veículo, só que a entrada P é igual a 0, então ele vai continuar no mesmo estado. Simplesmente copiei o mesmo código aqui para ficar o mesmo estado. E já nessa linha de baixo aqui, está no estado passa veículo de novo, só que pressionou o botão, que deu a condição necessária, né? P igual a 1. Então o próximo estado vai ser amarelo, que vai transicionar aqui para baixo, por isso eu botei o código 1 e 1 aqui, que corresponde ao estado amarelo.
Agora, toda vez que partir do estado pasta pet, são duas condições, que é o de cima, independe de qualquer outra entrada, ele vai sempre cair para pasta veículo. Não tenho condições para ficar aqui. Então, ele vai ficar uma vez aqui e vai automaticamente ir para o estado pasta veículo depois. Por isso que uma vez que tem pasta pet no estado atual, ele vai para pasta veículo no próximo estado. Nos dois casos. Independente de P. E por último, a condição em que, enquanto eu estiver no estado amarelo, não tem nenhuma condição para ir para o estado pasta pet. Ele vai no próximo ciclo imediatamente. Então, estando no amarelo, ele transiciona para o pasta pet sempre, em todos os casos. A partir dessa tabela aqui, a gente consegue obter, e eu vou deixar para vocês aqui conferir isso. Está totalmente descrito aqui nessa página. Solução do problema dos circuitos sequenciais. Eu peço que vocês terminem a elaboração desse problema aqui até a montagem do circuito dele. A partir dessa tabela, vocês vão obter as expressões para a transição entre os estados, que já estão aqui passadas. E depois vocês vão ter que montar as combinações para ligar as luzes a partir de cada um dos 4 estados possíveis do estado atual. Que é análogo ao que a gente fez antes, né? Mas com mais saída somente. Ok, pessoal, vai ficar como tarefa terminar a atividade 1 aqui. Eu vou em seguida mudar a instrução que tem e vou dizer a atividade 2 não precisa ser resolvida aqui. A atividade 2 vai ser resolvida na próxima aula. Ok? Obrigado pela participação aí. Parabéns para os guris que fizeram uma solução muito legal para o nosso problema anterior do alarme aí. 10. Andaram bem. E, bom, fico aí para tirar dúvidas da atividade 1 que ficou como tarefa para vocês. E, bom, tenham uma boa semana aí. Aproveitem o sol, que abriu um pouquinho de sol agora. E valeu. Valeu, senhor. Até. Tranquilo, senhor. Boa semana pro senhor também. Ricardo, obrigado aí. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.